Meus queridos, que a paz esteja com você. Esta oração é para você que está diante de uma decisão importante e sente o peso de escolher sem ter todas as respostas. Para você que ora, pensa, analisa, mas ainda assim sente insegurança sobre qual caminho seguir. Este é o momento que estamos vivendo juntos. Hoje, vamos falar de decisão, permitindo que Deus traga sabedoria, clareza e tranquilidade para que você não escolha a partir do medo, mas da paz no coração. Seguimos caminhando juntos nesse processo de cuidado e direção. Amanhã, continuamos este tempo de oração, falando sobre proteção, para que você se sinta guardado enquanto dá os próximos passos. Por isso, permaneça nesse caminho. É voltando aqui que essa direção se fortalece. Hoje, me coloco aqui como intercessor. Este é o nosso canal de oração. E se esta mensagem tocou você, clique em gostei. Inscreva-se e escreva nos comentários: Deus me concede sabedoria. Essa simples atitude expressa o desejo de decidir com consciência, equilíbrio e serenidade, permitindo que o coração se alinhe antes de qualquer escolha. Tomar decisões importantes mexe com áreas profundas do nosso interior. Não se trata apenas de escolher entre caminhos, mas de lidar com consequências, expectativas, medos e responsabilidades que acompanham cada escolha. Muitas vezes, o que pesa não é a decisão em si, mas o receio de errar, de decepcionar alguém ou de se arrepender mais tarde. Existe um tipo de cansaço que nasce quando a mente gira em círculos, analisando possibilidades sem encontrar segurança. Você pensa de um lado, depois do outro, tenta prever cenários, mede riscos, mas ainda assim sente que falta algo. Esse algo não é mais informação, é clareza interior. É paz suficiente para sustentar a escolha. Deus conhece o seu coração e entende a complexidade desse momento. Ele sabe que você não quer decidir por impulso, nem agir movido pela pressão. Existe em você um desejo sincero de fazer o que é certo, de escolher aquilo que trará equilíbrio, crescimento e vida. Esse desejo já revela maturidade e cuidado. Nem toda decisão vem acompanhada de sinais claros. Muitas vezes, o caminho não se abre de forma evidente, e isso gera insegurança. Mas a ausência de sinais não significa a ausência de cuidado. Há decisões que exigem silêncio interior antes de qualquer passo externo. Escolher com sabedoria não é eliminar o medo, mas não permitir que ele conduza seus movimentos. O medo grita, pressiona e apressa. A sabedoria fala baixo, convida à reflexão e traz firmeza. Aprender a ouvir essa voz mais calma é parte essencial do processo. Em muitos momentos, você gostaria que alguém decidisse por você, apenas para aliviar o peso da responsabilidade. Mas decisões importantes precisam ser vividas por inteiro, com consciência e presença. Elas moldam não apenas o futuro, mas também quem você está se tornando. A sabedoria não surge na pressa. Ela se constrói quando você desacelera, reconhece seus limites e admite que não precisa saber tudo agora. Existe força em reconhecer que você precisa de direção e não fraqueza. Na Bíblia, encontramos uma palavra que fala diretamente a quem está nesse lugar de incerteza. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe a dada. Essa carta foi escrita por Tiago, líder da igreja em Jerusalém, direcionada a pessoas que enfrentavam dificuldades, perseguições e decisões complexas. Ele não promete ausência de desafios, mas aponta para uma fonte segura de sabedoria acessível a todos. Essa passagem nos lembra que a sabedoria não é privilégio de poucos, nem resultado de controle absoluto. Ela é um presente concedido àqueles que reconhecem sua necessidade. Pedir sabedoria é um ato de humildade que abre espaço para clareza e discernimento. Quando você pede sabedoria, algo começa a se alinhar dentro de você. Os pensamentos se organizam, as emoções se estabilizam e a pressa perde força.
A decisão não se torna mais fácil, mas se torna mais consciente. Talvez você esteja pedindo um sinal externo, quando o que Deus deseja oferecer é um ajuste interno. A sabedoria nem sempre muda as circunstâncias, mas transforma a forma como você as enxerga. E isso faz toda a diferença no momento de escolher. Decisões importantes também revelam valores. Elas mostram o que é essencial para você, o que está disposto a abrir mão e o que não pode ser negociado. Esse processo de clareza interna é tão importante quanto o resultado final. Às vezes, o coração quer uma resposta imediata, mas a sabedoria pede um tempo de maturação. Respeitar esse tempo não é atraso, é cuidado. Existem escolhas que precisam ser feitas com calma para não gerar arrependimentos desnecessários. Outra palavra que ilumina esse caminho está no livro dos Salmos, capítulo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Essas palavras foram escritas por Davi em um momento de vulnerabilidade e busca por direção. Ele não escreve como alguém que tem tudo sob controle, mas como alguém que reconhece sua dependência e necessidade de orientação. Davi fala a partir de um lugar humano, onde o coração ainda procura respostas. Isso aproxima sua experiência da nossa realidade quando precisamos decidir. Esse versículo nos ensina que Deus não apenas observa nossas decisões, mas se envolve no processo. Ele instrui, orienta e direciona aquele que se dispõe a caminhar com sinceridade e respeito pelo próprio coração. Não se trata de controle, mas de acompanhamento constante. É um cuidado que sustenta enquanto o caminho ainda está sendo discernido. A instrução de Deus nem sempre vem como uma resposta audível, mas como uma paz que permanece, mesmo diante das incertezas. Quando o caminho escolhido gera tranquilidade interior, mesmo com desafios, isso é um sinal de alinhamento. Essa paz não elimina as dificuldades, mas oferece firmeza para atravessá-las. Ela confirma o passo dado com serenidade. Nem toda decisão trará conforto imediato, mas a sabedoria traz sustentação. Ela permite atravessar dificuldades sem perder o equilíbrio e sem se desorganizar por dentro. A sabedoria mantém o coração firme, mesmo quando os resultados ainda não são claros. É ela que sustenta a caminhada, enquanto o futuro ainda se revela aos poucos. Talvez hoje você precise ouvir que não está atrasado, nem confuso demais. Você está exatamente no ponto em que precisa aprender a decidir com mais profundidade, mais consciência e menos cobrança. Nem tudo precisa estar claro agora para que você esteja no caminho certo. Esse tempo também faz parte do amadurecimento interior. Não se compare com o ritmo de outras pessoas. Cada vida possui seus próprios tempos, desafios e aprendizados. Decidir bem não é decidir rápido, é decidir alinhado com aquilo que constrói por dentro. O que parece demora, muitas vezes, é cuidado sendo formado. Há decisões que mudam rotas externas e há decisões que transformam estruturas internas. Ambas são importantes e influenciam diretamente a forma como você vive. Ambas exigem coragem para serem enfrentadas com honestidade, e ambas merecem ser feitas com presença, atenção e cuidado. Se você sentir que hoje ainda não é o dia de decidir, tudo bem. Às vezes, a decisão mais sábia é esperar um pouco mais, observar melhor e permitir que o coração se organize. Esperar não é recuar, é amadurecer. Esperar também pode ser uma escolha consciente. Esse caminho de discernimento é construído passo a passo, sem atalhos, e seguir em oração fortalece esse processo de clareza interior. Voltar aqui, ouvir, refletir e permitir que essas palavras acompanhem seus dias ajuda a manter o coração centrado enquanto a decisão amadurece. Agora, coloque diante de Deus essa escolha que pesa. Não tente justificar, explicar ou organizar demais. Apenas apresente, com sinceridade e simplicidade. Ele entende até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Busque sabedoria para enxergar além do medo. Permita que a clareza revele aquilo que traz vida
equilíbrio e crescimento ao seu caminho. Abra espaço para a tranquilidade, para que suas escolhas não nasçam da ansiedade, mas de uma convicção serena que sustenta o coração. Permita que sua mente desacelere e que o coração encontre firmeza. A decisão certa não nasce da pressão, mas da paz que permanece mesmo quando o caminho ainda é desafiador. É essa paz que confirma o passo dado com consciência e cuidado. Se sentir no coração, considere apoiar este canal com uma doação. O link está na descrição. Isso nos ajuda a continuar preparando orações que alcançam, organizam e fortalecem tantas vidas. Que Deus continue falando ao seu coração. Permaneça nesse processo. Volte amanhã e permita que esse cuidado avance ainda mais, trazendo sustentação, equilíbrio e paz ao seu interior. Amém.